E aí, gente, eu sou a professora Renata aqui do Camões Pinóquio. A gente vai continuar hoje o nosso estudo EAD, né, em casa, por causa da quarentena. E pega o seu livro 2 aí, porque hoje nós vamos continuar daquele assunto da teoria das placas tectônicas. Hoje nós vamos falar sobre a deriva continental. Então, pega o seu livro, porque a gente vai falar agora do módulo 15. Bom, gente, o que afirma a teoria da deriva continental? Ela afirma que um dia os continentes, né, eram todos unidos, a gente tinha um bloco único de terra, que recebeu o nome de Pangeia. E como esse bloco único de terra estava apoiado nas nossas placas tectônicas, assunto da nossa última aula, né, ele foi se movimentando com uns milhões e milhões de anos e chegou à separação total dos continentes que a gente vê hoje. Mas os cientistas, eles utilizaram como base para conseguir elaborar essa teoria evidências, né, observações que eles fizeram ao longo do tempo, e essas observações auxiliaram os cientistas a chegar nessa conclusão, né? Então, vamos lá. A primeira observação que eles fizeram foi a partir do estudo da cartografia, né? Quando começaram a passar para o papel o que eles estavam vendo em mapas, eles observaram que havia um encaixe perfeito entre os continentes, né? Então, essa observação foi o início de tudo. Foi quando eles começaram a pesquisar, tentar buscar outras evidências que comprovassem que um dia esse continente era um continente único, né? A nossa Pangeia. Quem nunca... Vocês são novinhos, né? Tem 11, 12 anos. Se vocês nunca viram um episódio da Família Dinossauro, baixem lá no YouTube, vejam no YouTube, porque é bem didático, né? Ele tem o Pangeia News, tem vários da época dos dinossauros, e é bem divertido a gente aprender assim, né? Então, o nosso próximo slide, ele vai começar a mostrar para vocês essas evidências que foram vistas, além da evidência do encaixe perfeito dos continentes. Então, o estudo dos fósseis, né? A partir do estudo dos fósseis, os paleontólogos, eles observaram que existiam as mesmas espécies, né, naqueles continentes que se encaixavam perfeitamente, né? Então, a gente tem aqui na África e na América do Sul, a gente tem esses continentes que se encaixavam, e ali eles encontraram fósseis de animais e plantas que falavam para nós que um dia, né, esses animais eles transitavam em um bloco único de terra, e com o passar do tempo, esse bloco único ele foi se separando e deu origem aos continentes, como a gente vê hoje. Esse outro slide também a gente pode observar, né, fósseis que foram encontrados, né, mostrando para nós esse bloco único, porque os animais eles não eram animais, né, aquáticos, então eles não tinham como passar de um continente para o outro nadando. A única explicação que a gente encontra para isso é que um dia esses blocos de terra eles eram todos unidos, né? E com o advento, né, da teoria das placas tectônicas, né, a descoberta das placas tectônicas, isso aí ficou muito fácil para a gente explicar, né? Isso tudo foi corroborado. O difícil é eles chegassem a essa conclusão antes de terem o conhecimento das placas tectônicas. Então, aqui a gente vê o Sinogânotus passando aqui, sendo encontrado na África do Sul, na África e na América do Sul. A gente tem outros que circulavam por aqui, espécies de plantas, né? Essas evidências foram importantes, esses fósseis foram muito importantes para a gente chegar a essa conclusão que a gente tem hoje. Continuidades rochosas. Dá uma olhada aqui na nossa imagem, que a gente tem granito que foi encontrado, justamente onde esses continentes eles se encaixavam. Além dessas evidências,
a gente tem as evidências climáticas, que mostravam para nós que houve um evento glacial nesses locais que se encaixavam. Ó, aqui pela imagem a gente tem a Antártida sofreu com esse evento glacial, pedaço da Austrália, pedaço da Índia, pedaço da África, pedaço da América do Sul. Então, esse encaixe, essa explicação, ela foi uma explicação que ela foi elaborada com base nessas evidências. E hoje a gente sabe que, a partir do estudo das placas tectônicas, que ainda existe movimento, né? Essas placas ainda estão se movimentando. Só que para a gente ver esse afastamento, né, a gente precisa o quê? De milhões de anos, porque esse afastamento ele é muito pequeno. Então a gente não consegue identificar, né, em 10, em dezenas, a gente precisa de milhões de anos para a gente observar isso. Essa última imagem, ela mostra justamente o processo de transição. Aqui nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um continente único, Pangeia. À medida que essas placas foram se movimentando, nós tivemos o quê? 2 blocos de terra, Laurásia e Gondwana. Passou mais 60 milhões de anos e isso tudo foi se separando ainda mais ao que nós temos hoje aqui. Então foi um processo lento, que levou milhões de anos para acontecer, e esse processo ainda está acontecendo hoje, com essa movimentação das placas tectônicas, né? Lembra lá da última aula que nós falamos dos vulcões, do surgimento das cordilheiras, né? Tudo isso são evidências que ajudaram os cientistas a chegarem nessa conclusão de que nós tínhamos um único supercontinente chamado de Pangeia. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá o seu livro, vão ler o que está falando o seu livro, tá? Depois vocês vão fazer os exercícios, que eu vou liberar para vocês a lista com o número dos exercícios que vocês vão fazer. Se vocês quiserem rever a aula, acompanhar os slides, vocês podem rever, dar o stop, volta. E semana que vem tem mais Renatinha aqui com vocês. Um beijo e até lá.